Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo 5. Lucas 5, 5. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Você pode também abrir em outro texto. São dois, tá? Lucas 5, 5 e João 21, 3. Tá bom? Lucas 5, 5, João 21, 3. Aleluia. Ok, vamos lá. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ok? Agora João 21, 3. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Ok? Eu vou só repetir uma parte aqui do primeiro versículo, preste atenção. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. No texto de João diz: E naquela noite nada apanharam. Ok? O tema da nossa palavra de hoje é algo para comer. Tá bom? Algo para comer. Pode repetir comigo? Algo para comer. Ok. Ok. Alguém aceita um peixinho assado na praia? Aí, gente, tá quentinho, tá não? Ainda mais com a companhia dele, hein? Meu Deus. Vamos lá. Literalmente tem a ver com comida, tá, gente? Não é só figura de linguagem, não. Tem a ver com comida mesmo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui, baseado no texto que nós lemos, e para a gente introduzir esse assunto aqui importante. Por que eu repeti a leitura ou uma parte dos dois textos? Eu repeti para você perceber que, por duas vezes, em momentos bem distintos, os discípulos eles foram pescar. Uma, Jesus antes da sua morte, e a outra depois da sua morte e ressurreição. Eles foram pescar, e na primeira parte, Pedro fala para Jesus. No primeiro momento, Jesus ainda está vivo, ainda não morreu e ressuscitou. Ele diz: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Ok? Havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. No outro texto diz: e entrando no barco, e naquela noite nada apanharam. Ok? Em nenhuma das duas experiências dele, escute, e nós estamos falando aqui de homens profissionais da área. Se você for perguntar para o tipo, fulano, vamos embora pescar? Vambora. O que tem que comprar mesmo para pescar? O que a gente usa? Aonde é para jogar a rede, a malhadeira, a tarrafa, o caniço? Aonde é? Mas quando se fala de um profissional, deixa comigo que eu vou providenciar tudo. Mas aonde a gente vai pescar? Não se preocupe, eu sei o lugar certo. Qual é o tipo de peixe que você quer mesmo? Ah, eu sei onde tem desse peixe. Então está falando de homens profissionais da área, que tinham uma sociedade, e eles, em dois momentos bem distintos, eles vão pescar e não apanham nada. E mais, está se falando aqui de uma pesca que durou toda a noite. E eles não pegaram nada, ok? Não pegaram nada. Mas, escute, também está escrito, por duas vezes, em momentos bem distintos, que Jesus ele fez uma pergunta para eles. João capítulo 21, versículos 4 e 5. Olha como está escrito.
Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ok? Lucas 24, 40 e 41 é a segunda vez que ele faz a pergunta em um outro momento. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Vocês têm aqui algo para comer? Primeira, filho, vocês têm algo para comer? A segunda, vocês têm aqui algo para comer? Então, reflita comigo nesta pergunta, ou nestas duas perguntas de Jesus aqui, para a gente caminhar um pouco aqui. Na medida em que nós refletimos sobre essas perguntas, nós precisamos fazer uma pergunta, uma terceira pergunta em cima dessas aqui de Jesus. Qual a pergunta? Reflita comigo. Essa pergunta, ela revela uma preocupação de Jesus consigo mesmo ou uma preocupação dele com os seus discípulos? Quando ele pergunta: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Vocês têm algo aqui para comer? Pare para você pensar, ele estava perguntando porque ele estava preocupado com o estômago dele, ou ele estava preocupado com os seus discípulos? Eu quero que você caminhe comigo nisso aqui, porque Jesus, a maior preocupação dele não era consigo, era com os seus discípulos. É como se você chegasse com o pai que tem crianças pequenas e perguntasse: escute, você está preocupado se você vai comer hoje ou se seus filhos vão comer hoje? Acho que ele olharia para você e dizer: você me conhece? Se você me conhecesse, você não iria fazer esta pergunta, porque eu prefiro ficar com fome, mas ver meus filhos comendo. Sim ou não, gente? Então, eu estou falando isso porque eu quero que você reflita. Jesus, ele pergunta: filhos, vocês têm algo para comer? Então isso aqui revela uma preocupação dele, não consigo, mas com aqueles para quem ele está fazendo a pergunta. Vocês têm algo para comer? Eu quero só ler um texto que vai nos lembrar sobre esta preocupação de Jesus. Mateus capítulo 15, versículo de número 32. Está escrito: Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. É como se ele dissesse: olha, eu posso jejuar de boa. Eu não estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com esta multidão. Porque já 3 dias eles estão comigo e eles não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer pelo caminho. Agora pense comigo na pergunta de Jesus: vocês têm algo para comer? Quando a resposta é sim, tenho, Senhor. Aleluia. A gente responde com alegria, né? A minha despensa está cheia. Fui abrir a conta lá, positivo, graças a Deus, assumi todos os meus compromissos, né? A gente fica super feliz, Senhor. Sim, Senhor, eu tenho algo para comer. Agora, eu quero ir mais além, que eu quero que você reflita um pouco comigo sobre isso. Há muitos anos atrás, eu li um folheto que dizia assim, o tema: você é muito importante para mim. Mas o descorrer dele ia falando algumas coisas que ia quebrando a gente aos poucos, dizendo: você é muito importante para mim. Você anda, corre, canta, caminha, sorri, mas você nunca me chama. Você se alegra com seus amigos e vai, mas você nunca se alegra comigo.
Você sabe qual é a ideia aqui? Se eu tenho algo para comer, quantas vezes eu já convidei Jesus para comer comigo? Jesus, o senhor pode sentar aqui na mesa aqui comigo, por favor? Porque eu entendo que o Senhor proveu isso aqui para mim, então eu quero que o Senhor seja participante disso aqui comigo. Você já imaginou Jesus feliz em estar na mesa comigo para comer daquilo que eu estou comendo? Ah, mas eu não tenho uma comida especial. Ele fez alguma exigência? Não. O que aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús tinham para oferecer para Jesus? Porque diz a Bíblia que eles vão chegando em casa e Jesus está com o aspecto de alguém que vai em frente. Ei, Senhor, não vem cá, fica conosco aqui. Já está tarde, o dia já foi, já está entrando a noite. Fica aqui conosco. E o que eles tinham para oferecer? Eu quero ler o texto aqui bem rápido. Lucas 24, 29 a 31. Diz assim: eles, porém, insistiram muito. Fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Gente, o que eles jantaram naquela noite? Pão. Pão. Jesus, quer jantar conosco? Quero. O que vocês têm aí? Pão. Jesus recusou, gente. Jesus sentou à mesa com eles. Sentou à mesa com eles para comer com eles. Agora, deixa eu dizer, pastor, por que é muito importante isso aqui? Porque, escute, a mesa com Jesus, guarde isso que eu vou lhe dizer, a mesa com Jesus pode ser um lugar de revelação. Foi na mesa que Jesus se revelou para eles. A mesa pode ser um lugar com Jesus, onde os nossos olhos podem ser abertos, queridos. Na nossa simplicidade. Tem, mas não é o que eu gostaria, mas é o que eu tenho. Então eu vou dar graças pelo que tenho. E vou querer ele junto comigo, porque ele pergunta: filho, tem alguma coisa para comer aí? Tenho, Jesus. Não deu para fazer o supermercado, mas eu tenho pão. O senhor quer comer comigo? Quero. Vamos juntos sentar à mesa. E Jesus, gente, ele dá graças. Ele agradece. Quantas vezes falta a gente agradecer pelo que tem, né? Uma vez um homem disse, fulano, tu não vai agradecer? Eu não. Eu vou agradecer só depois que eu comer. Não sei como é que você faz, mas pense sobre isso. Queria ver se não tivesse. Como é que seria? Caminhe comigo isso aí, e vá deixando a sua mente caminhar aí. Por essa razão, por ter Jesus à mesa, sabe, pode ser um lugar de revelação, pode ser um lugar onde nossos olhos serão abertos. Por essa razão, precisamos decidir convidá-lo para comer junto com ele, com alegria e gratidão em nossos corações. Posso ouvir um amém seu? Escute, pastor, e no dia da vaca magra, pastor? E no dia que não tem? O que a gente vai fazer? Queridos, eu estava refletindo, eu vi essa frase aí, eu não coloquei o dono, por isso o autor, por isso coloquei entre aspas. A murmuração, ela cobra o que falta. A gratidão celebra o que tem. Amém? Vou repetir, a murmuração cobra o que está faltando.
A gratidão celebra o que tem. Você já passou fome? Já teve dia na sua casa de não ter nada? Eu já vivi isso. Eu já vivi isso. Eu já vivi dias, sabe o que tinha para comer? Mamão verde cozido na água e sal. Almocei isso. E tinha dia que não tinha nada. Eu já vivi isso. Guarde isso aqui. A murmuração, ela cobra. Ela vai sempre cobrar aquilo que está faltando. Mas a gratidão, ela vai celebrar aquilo que tem, gente. É só um pão. Mas obrigado porque tem esse pão. Não sei se você já viu na África. Mães, pais, fazendo bolinho de barro, gente. Bolinho de barro. E colocando no sol para esquentar, para endurecer. Para almoçarem. O que tem hoje para comer? Ah, eu não queria isso. Eu queria tal coisa. Meu Deus, todo dia é a mesma coisa. Misericórdia. A gratidão, a ingratidão, a murmuração, ela vai sempre estar cobrando aquilo que está faltando. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Olha o que Paulo diz, além disso, não murmurem como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Não murmurem. E esse alguns aqui, se você for ler com calma, pegar lá o Antigo Testamento, as Escrituras nos revelam que a murmuração foi um dos pecados que causou mais morte no deserto. Foi um dos pecados que causou mais morte no deserto entre os filhos de Israel. Foi a murmuração, o reclamar. Porque olha aqui, o Deus que está os tirando do Egito, está os tirando sob uma promessa. Eu estou tirando vocês daqui para levar vocês para uma terra ampla e farta, uma terra que mana leite e mel. É como se ele dissesse, olha, eu estou tirando vocês daqui sob a minha responsabilidade. Eu vou cuidar de vocês durante todo o percurso pelo deserto, até chegar à terra ampla que eu tenho prometido para vocês. Então ele está se preocupando e se importando, ó. Não se preocupe que durante a noite eu vou estar com vocês numa coluna de fogo. Durante o dia eu vou estar com vocês numa coluna, numa nuvem. Se falta água, eu vou tirar a água da rocha para vocês. Se falta carne, eu vou mandar codornizem para vocês. E mais, eu não vou deixar as vestes de vocês se gastarem. Os pés de vocês não irão inchar. Você sabe o que é Deus garantindo que vai fazer tudo, mas mesmo assim, a murmuração não os deixou, ou eles não a deixaram. Morreram no deserto. Então que nós possamos, pela graça de Deus, guardar o nosso coração. Eu posso ouvir um amém seu, queridos? Sabe desse mal tão terrível que é a murmuração. Deus tem misericórdia. Agora guarde isso aqui. Apesar de nós, diga apesar de mim, Deus, por sua graça e bondade, Ele quer agir em nosso favor. Você entende? Apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas, Deus, Ele quer agir em nosso favor.
Mas eu quero que você caminhe comigo e reflita o que é necessário para nós vermos Ele agir em nosso favor. E eu quero compartilhar alguns princípios aqui com você, bem rápido. Primeira coisa que é necessária é ter humildade para dizer: Senhor, eu não tenho algo para comer. Porque, dá licença, tem gente tão orgulhosa que está morrendo de fome, mas não tem humildade para dizer: olha, eu não tenho nada para comer. Eu não tenho nada. Está morrendo em pé, mas não tem humildade para dizer: olha, eu estou necessitado. Mas não, pastor, eu vou me rebaixar. Primeiro, ter a humildade para dizer: Senhor, eu não tenho algo para comer. Está em falta. Minha despensa, eu gostaria que tivesse de outro jeito. A minha geladeira é um mar. Só tem água. Às vezes, é que não foi cortado ainda, né? Agora pense comigo. Será que foi fácil para os discípulos assumirem que não tinham nada para comer? Porque durante a noite toda, os pescadores profissionais não pegaram nada. Você acha que foi fácil para eles? Para dizer para quem? Para alguém que literalmente não entendia nada de pesca. Filho do carpinteiro. O homem entende, acho que ajudou a fazer guarda-roupa, cama, cadeira, mas pesca, carpinteiro, se jogar o martelo ele vai afundar com tudo. Então, gente, não é fácil chegar com alguém, os profissionais chegar com alguém que aos olhos dele não tem nenhuma experiência na área. E admitir, nós não pegamos nada, nós não temos nada para comer. Nós precisamos ter muito cuidado com o orgulho, muito cuidado com o orgulho, porque ele nos trava de impedir. Olha aqui para mim, se eu não me engano, esse texto não está aqui, parece que é Lucas 6,46. Olha, preste atenção, aqui ó, uma mão. Dai e dar-se-vos-á. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então ele está dizendo, olha, eu vou dar, mas seriamente a gente olha assim para cima, dai e dar-se-vos-á. Não. Essa é uma, por exemplo, só um exemplo para você aqui. Jó, a Bíblia diz que Deus lhe deu em dobro tudo que ele possuía antes. Mas como foi? Você sabe como Jó, ele teve que receber aquilo de Deus? Tendo a humildade para reconhecer que ele tinha perdido tudo. E Deus estava restituindo tudo, mas através de pessoas. Leia Jó capítulo 42, que você vai ver. Veio fulano, lá de tal lugar, e trouxe para ele tantos bois. Veio fulano que trouxe jumentas. Veio ciclano que trouxe isso. Foi assim que Deus restituiu para ele, através dos outros. Agora imagina Jó. O homem está... O homem não está saindo da cova, o homem, né? Que, meu Deus do céu. Aí imagina, estou dizendo, Jó, eu vim trazer isso aqui para ti, que Deus me mandou. Não, muito obrigado, eu não preciso, eu estou bem. Deus te abençoe. Dá para outro. Ia perder aquilo que Deus tinha para fazer para ele. Através dele, ok? Agora, vamos lá. Segundo princípio. Primeiro é ter humildade para dizer, Senhor, eu não tenho algo para comer. Segundo é aceitar as orientações dele mesmo diante das frustrações passadas. Eu não peguei nada durante a noite toda. Aí chega Jesus para dar orientação, faz desse jeito aqui.
E às vezes a gente não quer, porque nós nos frustramos, porque não deu certo, não sei se vai dar agora, e ainda mais é Ele que está me orientando sobre isso. Então, às vezes, a gente não quer receber essa orientação que está vindo da parte dEle, de alguém que não entende da área em que eu trabalho. Então eu preciso ter esse coração ensinável e aceitar as orientações dele, mesmo diante das frustrações passadas. Amém, queridos? Mesmo diante, não deu certo, mas mesmo diante das frustrações, se eu aceitar as orientações dele, guarde isso, os meus olhos irão contemplar a manifestação do cuidado dele. Se você aceitar as orientações dele para a sua vida, mesmo diante de frustrações, guarde isso, seus olhos irão contemplar a manifestação do cuidado dele sobre a sua vida. Por quê? Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Escute, vou repetir de novo para você guardar isso aqui. Primeiro, ter humildade para dizer: Senhor, é verdade, eu não tenho nada, está em falta. Segundo, é aceitar as orientações dele, mesmo diante das frustrações. Terceiro, é com esse coração humilde, é poder ter a experiência de contemplar a manifestação dele, do cuidado. Esse cuidado dele, por quê? Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E o outro passo aqui tão importante é reconhecer, escute, reconhecer com gratitude que ele é a fonte do nosso suprimento. Pastor, o que é gratitude? Guarde isso, gratitude é a gratidão que se manifesta através de atitudes. Eu sou agradecido. Mas que atitudes essa minha gratidão teve? De que forma eu demonstrei que eu sou agradecido? 10 leprosos foram purificados. Um samaritano voltou, porque havia gratitude. Ele reconheceu que havia recebido algo, e ele volta. E a gratidão dele faz ele se prostrar, agradecer e adorar a Jesus. Gratidão que se manifesta através das nossas atitudes. Agora, por que eu estou chegando a esse ponto? Para você entender uma coisa aqui, João capítulo 21, versículo 10, olha o que está escrito. Disse-lhe Jesus, pode ler comigo? Vamos lá, 1, 2, 3, já. Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Olha aqui para mim. Só teve peixe porque Jesus interviu na situação. Porque senão eles iam voltar para casa com uma mão na frente e outra atrás. Sim ou não, gente? Eles iam voltar desse jeito para casa. Então o que Jesus está dizendo? Ei, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Agora olha aqui para mim, escute. Quando Jesus diz, tragam alguns, ou uns poucos, ou uma porção, é para nos lembrar que daquilo que Ele tem nos confiado, Ele nos pede uma parte. Mas aí de repente alguém pode dizer, pastor, eu quero que o senhor me tire uma dúvida aqui. Como é que Jesus vai pedir se Ele não precisa? Você já parou para pensar sobre isso? Eu vou já ler um outro texto aqui que vai trazer um esclarecimento melhor para a gente sobre isso aqui. Eu vou ler agora, por favor, libera João capítulo 21, versículo 9. Olha o que está escrito. Quando desembarcaram, viram ali peixe sobre brasas e um pouco de pão. Espera aí, o Jesus que está lá na praia, faz o milagre, eles recebem a bênção,
ele já tem pão e peixe aqui, assando, e ele diz: tragam alguns dos peixes que vocês pegaram. Para que se Jesus não precisa dos peixes, não precisa de pão, ele já tem. Então aí é que está um grande segredo, para a gente pegar isso para nós, queridos, porque preste atenção aqui, quando ele diz tragam, é para nos lembrar, vou repetir aquela frase, é para nos lembrar que ele tem daquilo que ele tem nos confiado, ele pede uma parte, e isso pode ser uma referência para mim e para você, a respeito da nossa área financeira, no que diz respeito à questão de dízimos e ofertas, porque ele não pede tudo, ele pede alguns dos peixes, ele pede apenas uma parte para eles, e isso pode estar se referindo a isso, mas muitos dizem que são gratos, mas não conseguem manifestar a gratitude. Eu sou grato, mas eu não consigo repartir ou entregar para Jesus um pouco de tudo aquilo que Ele tem me dado. Isso pode ser uma falta dessa gratitude. Se você for ver, a mesma palavra tragam é usada em Malaquias capítulo 3, versículo 10, só a parte A. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja mantimento na minha casa. Tragam é a mesma palavra usada aqui. Aí alguém pode dizer: pastor, mas por que dar uma parte se ele não precisa? Por que dar o dízimo e oferta se está escrito que ele é o dono do ouro e é o dono da prata? É verdade. É verdade, o texto que nós lemos faz jus a isso, para dizer que quando eles desembarcaram, já havia lá uma fogueira acesa, já havia peixes sobre as brasas e pão. Agora preste atenção aqui, o texto nos fala que ao chegarem à praia, os discípulos viram peixe e pão sobre as brasas, mostrando o quê? Mostrando que Jesus não precisava dos peixes deles. Você entende? Ao chegar lá, ele diz: olha, tragam alguns peixes. Dos peixes que vocês pegaram. Eles chegam lá, eles já vêm. Eles poderiam perguntar: para que ele pediu peixe se já tem peixe assado aqui? Para que ele pediu pão se já tem pão aqui? Por que ele vai pedir se ele já tem aqui em mãos? Por que ele vai pedir dízimo, oferta, se ele é o dono do ouro e é o dono da prata? Como muitos dizem, por que coloquei os peixes deles? Porque muitos dizem: o meu dízimo, a minha oferta, porque é meu. Então, se é meu, eu costumo dizer o seguinte: olha, essa garrafa aqui eu ganhei de presente, essa garrafa eu ganhei de presente, ela é? Eu tenho 2 direitos sobre ela. Um é de continuar com ela até o fim da sua vida, ou dar para quem eu quiser, porque ela é minha. Você entende? Ela é minha. Então eu faço o que eu quero com aquilo que é meu. Mas quando é emprestado, há uma frase aqui em oculto: devolve porque ela não é tua. Entende? Então, se o dízimo é meu, eu não preciso dar porque é meu. Se a oferta é minha, eu não preciso dar porque ela é minha. Entende? É meu, ela é minha. Olha o que está escrito, que isso aqui é tão forte. E Salmo 50, versículos de 7 a 14, é o próprio Deus falando. Olha o que ele fala: ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade, escute, não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais das florestas são meus, como são as cabeças de gado nos milhares de colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido dos insetos do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você?
Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Oferece a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Eu acho isso aqui tipo assim, sabe aquele desabafo de Deus? Tipo, você não sabe que tudo é meu? Que eu sou o dono de tudo? Que foi eu que fiz tudo? Então, enquanto os homens estão batendo no peito e dizendo, isso aqui é meu, Deus está dizendo, você está com isso agora, mas você vai passar e vai continuar sendo meu, porque você é finito, eu sou infinito. Você passa, mas eu vivo eternamente. Você entende então aquilo que eu considero meu, eu estou tomando posse, vai um dia passar. Escute, mesmo não precisando dos peixes deles e nem dos nossos peixes, ele diz: tragam. Agora a pergunta é, mas por quê ou para quê? Por duas razões bem rápidas aqui, queridos. Por que ele diz tragam? Primeira razão é para nos ensinar o princípio do reconhecimento. Olha esse texto comigo, 1 Crônicas 29, do 10 até o 14. Olhe comigo aí. Então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor, ele disse: ó Senhor, Deus de nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre, Tu és grande, poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso, tudo que existe no céu e na terra pertence a Ti, Tu és o Rei, o supremo governador de tudo, toda riqueza e prosperidade vem de Ti, Tu governas todas as coisas com o Teu poder e a Tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós Te agradecemos e louvamos o Teu nome glorioso. No entanto, o meu povo e eu não podemos, de fato, Te dar nada, pois tudo vem de Ti e nós somente devolvemos o que já era Teu. Você entende o entendimento? Senhor, quem é o Elcio para Te dar alguma coisa? Quem é o meu povo para te dar alguma coisa? Não, nós apenas estamos te devolvendo o que pertence a ti. Você entende o entendimento? Quando é meu, eu dou. Quando é do outro, eu devolvo apenas. Então Davi está com essa revelação, esse entendimento. Não, Senhor, nós estamos apenas te devolvendo aquilo que te pertence, aquilo que é teu. Tu és tão bom que tu nos deste tudo que nós temos para administrar. Então nós estamos apenas fazendo isso. Preste atenção nessa frase aqui, eu acredito que ela está aí. Libera para a gente essa frase. Se, está aqui, se reconhecermos, não, ok, preste atenção aí. Se reconhecermos que recebemos tudo o que temos sem mérito algum, não teremos dificuldades em trazer para entregar aquele que nos pede. Vou repetir, queridos. Se reconhecermos que recebemos tudo o que temos sem mérito algum, não teremos dificuldades em trazer para entregar aquele que nos pede. Por quê? Porque não é meu, não é seu, tudo é dele. Você sabe qual é um grande perigo? É nos tornarmos autossuficientes, a ponto de não reconhecermos que tudo vem dele. Esse é um grande perigo. Davi disse, versículo 14 apenas: no entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Segundo princípio aqui que nós aprendemos com aquilo que o Senhor, ele, ao nos dizer, traz ou tragam, o segundo princípio que nós aprendemos com isso tudo aqui, é que é para nos ensinar o princípio da fidelidade. Olha o que está em Lucas capítulo 16, versículos de 10 a 12. Quem é fiel no pouco,
também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Sabe, pessoas dizendo, teve gente que já teve a coragem, não foi aqui não, tá? Quando a gente estava no outro prédio. Alguém teve a coragem de dizer, pastor, eu quero que o senhor ore, porque eu estou negociando um negócio grande aí, que se der certo, rapaz, a gente vai comprar o nosso prédio. Vamos comprar algo a nossa igreja, o nosso prédio. Ainda tem aqueles outros que dizem, rapaz, se eu acertar na Mega Sena, só o dízimo que eu vou dar, mano. Vai não. Você sabe por quê? Olha aqui para mim. Imagine se uma pessoa, ela ganha 1 milhão. Só um exemplo, ganha 1 milhão na Mega Sena. Quanto é o dízimo dela? 100 mil reais. Me engana que eu gosto. Me engane que alguém vai pegar 100 mil reais para dar dízimo. Se ela de 10 não consegue dar R$1. Se ela de 100 reais não consegue dar 10, mais de 1 milhão ela consegue dar 100 mil. Não dá. Não dá, por causa do que o próprio Jesus disse, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Vocês sabem o que ele está falando? De uma construção. Vai construindo esses degraus, porque cada degrau que você subir, ele vai ser com uma base de fidelidade. Queridos, olha, eu estou chegando ao final, mas deixa eu dizer uma coisa importante aqui. Eu estava tentando descobrir qual era a moeda corrente, a cédula usada no final da década de 80. Aí veio cruzeiro, veio cruzado, eu estava tentando lembrar que eu ouvi falar, novo convertido, eu ouvi falar sobre a questão de dízimo. Olha, Elcio, a gente tem que entregar o dízimo e tal. Mas o que é? É 10% e tal. Eu não estava trabalhando, tinha dinheiro para estar recebendo, não tinha. Mas eu não sei, o trabalho que eu fiz, eu recebi um valor. Queridos, é como se fosse hoje, eu não sei, sinceramente, se fosse hoje, como se fosse hoje, se era 20 reais, nos dias de hoje, 20 reais, ou se era R$2 para te dar 20 centavos, ou R$2, entendeu? Mas eu lembro que não foi nem na igreja, eu peguei, era 2 cédulas, não sei se era cruzeiro ou cruzado, acho que era cruzado, né? Eu não sei, eu sei que 2 cédulas, um valor tão pequeno, eu até brinco dizendo que a gente não pagava nem envelope, eu levei na mão, fui lá na casa do pastor, não foi nem na igreja, fui lá na casa do pastor, lá, dá a mão aqui, Gustavo, vira aqui. Eu cheguei lá, bati na porta, ele veio atender. E eu disse para ele, pastor, olha o entendimento, eu vim aqui trazer o meu dízimo, ainda era meu, eu vim trazer o meu dízimo, naquele dia, eu queria ficar, pode fechar aqui, Tassi, vira aqui de lado aqui, assim, só para todo mundo ver, coloque o microfone aqui, só que, não, segure com a mão direita, isso, com a esquerda agora, eu abri a mão assim, pastor, eu vim entregar meu dízimo, queridos, ele pegou o dinheiro com a minha mão e tudo assim, olhou nos meus olhos e disse, muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Você sabe o que estava acontecendo naquela hora? Ele estava sendo boca de Deus, para profetizar a palavra de Deus sobre a minha vida. Mas quando eu fui falar para o empresário da nossa igreja isso, sabe o que ele fez? Olha, um dia eu empolgado, olha, Deus falou comigo assim e assim. Queridos, ele olhou para minha cara e deu aquela risada de deboche.
sobre o muito. Com o muito que Deus te colocou, tu não tem nada. Eu engoli aquilo seco assim, sabe? Não falei nada. Peguei aquilo. Deixa eu te dizer. Você sabe que o inimigo um dia não, mas algumas vezes soprou no meu ouvido. Vai lá agora. Fala que você ganhou um carro, uma Hilux, 0 quilômetro. Vai lá e diz que você é pastor da Pastor São Luís. Mas a pergunta é: foi para isso que Deus me promoveu? É para isso que Deus colocou onde você está? É para fazer aquela oração egoísta: Senhor, conserva os meus inimigos de pé, para que eles vejam o meu triunfo. O nosso Jesus não vai ser glorificado nisso. Vai ser glorificado quando a nossa gratidão, ela tem atitudes. Amém? Quando há, ação que manifesta quão grande o nosso coração tem sido agradecido por tudo que Ele tem feito. Amém, queridos? Então eu vou pedir, fique de pé, por favor. Eu quero ler só mais um texto para eu concluir aqui e orar com você. 1 Coríntios capítulo 1, 4, versículos 1 e 2. Olha o que está escrito, só esse texto aí, olha o que está escrito. Olha o que Paulo diz. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Olha aqui para mim. Quem é o despenseiro? O despenseiro é o mordomo. Quem é o mordomo? O mordomo é aquele que tem a chave da despensa, do depósito do seu senhor. Você lembra de José, lá no Egito? A Bíblia diz que depois que José, ele chega na casa de Potifar, a Bíblia diz que Potifar, ele vê que o Senhor era com José. Você sabe o que ele faz? Ele pega as chaves e entrega a José. Toma aqui. Seja o meu mordomo. Toma conta de tudo que eu tenho. O mordomo José, ele está tipificando Cristo como mordomo dos mistérios de Deus, de tudo aquilo. Mas nós aqui, o Senhor, apesar de nós, tem confiado em nossas mãos para que nós sejamos mordomos. Mas sabe, mordomos que vão saber administrar aquilo que tem, mas que vão poder carregar consigo esse coração agradecido, em saber que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, não vem de nós mesmos. Jó disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Paulo disse: porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Eu já falei isso aqui por algumas vezes, mas vou repetir agora. Denzel Washington, aquele ator americano, disse: atrás de um carro de funerária não existe um caminhão de mudanças. Eu assisti esses dias um vídeo da internet que fala dos bilionários que morreram e foram enterrados com aquilo que era o seu sonho. Muitos foram enterrados com suas riquezas, dentro do carro, dentro o túmulo, aliás, o caixão era o próprio carro. Então são pessoas que parece que estão tão apegadas àquilo que têm, que parece que para eles nem a morte irá separá-los daquilo que têm. Então eu quero que você reflita nessa palavra comigo.
Jesus, ele se importa comigo e com você. Jesus, ele quer saber, você tem algo para comer? Ele está preocupado com isso. Jesus não está, acima de tudo, preocupado. Você deu o dízimo esse mês? Você ofertou hoje nesse culto? Guarde isso, essa não é a maior preocupação de Jesus, não. Ele pergunta, você tem algo para comer? Eu quero ser o seu suprimento. Mas não esqueça, quando você vê o meu suprimento na sua vida, quando você me vê abrindo portas para você, não esqueça de onde está vindo. Não esqueça de manifestar gratitude. Não esqueça de trazer um pouco do peixe que eu te dei. Entende o que ele nos ensina? Um pouco do peixe que eu te dei. Então, se ele me deu, não é meu, é dele. Eu sou apenas o administrador, então eu devo devolver um pouco daquilo que ele tem me dado, e isso ele será glorificado. Ele diz, olha, oferecei para Deus sacrifício de gratidão. Ofereça para ele isso. Eu quero orar com você. Eu não estou aqui para trazer nenhum peso sobre você, mas o Senhor, ele nos ensina o princípio do reconhecimento, mas também o princípio da fidelidade, que nós podemos ser fiéis, nós podemos reconhecer tudo aquilo que tem sido e tem feito por cada um de nós. Amém, queridos?